Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Nos últimos anos temos assistido na sociedade portuguesa alguns episódios, no mínimo, caricatos, desde escolhas estruturais ou estratégicas, perfeitamente alienadas daquilo que é a realidade do cidadão comum e, obviamente, todas elas, ou a esmagadora maioria dessas escolhas operadas pelos atores e personagens políticos, se não o que dizer, por exemplo, de um país que tem uma saúde absolutamente deficitária, mas que fica contente escolhendo aeroportos e linhas de comboio de alta velocidade. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. A verdade é que o Estado falha e falta em setores absolutamente basilares, que são pilares da nossa sociedade. E esta disfuncionalidade já começa a ser crónica. Tem-nos arrastado sucessivamente para uma falta de convergência para com os nossos parceiros europeus. E pior de tudo, há quem já consiga, inclusive, demonstrar que em determinados setores estamos, inclusive, abaixo da performance do Estado Novo. E digo isto sob o risco, inclusive, de ser cancelado. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, o nosso convidado de hoje é Daniel Adrião. Muito boa noite, obrigado por estar aqui connosco, Daniel. Já lá vamos a este estado disfuncional e que faz algumas escolhas que nos custa entender. Estamos no rescaldo das eleições da Madeira, outras eleições que não eram também de todo expectáveis. Qual é a análise que fazes do resultado nesta região autónoma? Em primeiro lugar, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É mais uma vez um prazer estar aqui convosco. Eu acho que o quadro político que saiu destas eleições na Madeira não é muito diferente do quadro político anterior, portanto, antes destas eleições. Estas eleições, como sabemos, aconteceram por razões que têm a ver com o envolvimento de Miguel Albuquerque num caso judicial, e isso levou, no fundo, à precipitação da queda do governo e à convocação de novas eleições por parte do Presidente da República. Também se desfez, é verdade, a maioria parlamentar que suportava esse governo. E, portanto, acontecem nessas circunstâncias muito particulares. Mas o que sucede é que, enfim, um pouco surpreendentemente, o resultado que sai destas eleições não altera muito a correlação de forças previamente existente. Isto é, de facto, o PSD voltou a ganhar as eleições. É verdade que perdeu votação, embora essa análise seja mais difícil de fazer porque nas anteriores eleições o PSD e o CDS iam coligados, portanto, exatamente. na AD. O que é facto é que o PSD, essa maioria de 23 deputados que existia anteriormente, 20 eram do PSD e 3 do CDS. A correlação de forças que sai destas eleições vai no sentido de que há realmente uma perda de 2 deputados, aliás. Portanto, o PSD elege 19 e o CDS 2, portanto, perdem cada um deputado. O PSD tinha 20, passa a 19, o CDS tinha 3, passa a 2, e, portanto, significa que, de facto, houve uma perda de mandatos e também uma perda de votos. Perderam ambos no seu conjunto, perderam comparativamente com as eleições anteriores. Se somarmos a votação agora do PSD e do CDS, perderam cerca de 4 mil votos. E, portanto, há de facto aqui, digamos assim, uma penalização clara por parte dos eleitores relativamente à estratégia seguida por Miguel Albuquerque. Mas não é uma penalização, de facto, muito severa, diria eu. E, portanto, a prova disso é que o Partido Socialista,
no fundo, que é o principal competidor nestas eleições e o challenger do PSD, de facto não conseguiu capitalizar grande coisa com o descontentamento dos madeirenses face ao governo e à maioria que antes governava a Madeira. E, portanto, o PS mantém exatamente o mesmo número de deputados, 11 deputados, e mantém praticamente a mesma votação, sobe 100 votos, que é uma coisa residual, 137 votos, para ser preciso. Portanto, significa que também não conseguiu, digamos assim, capitalizar o descontentamento. Praticamente o único partido que conseguiu realmente capitalizar esse descontentamento e subir de forma muito significativa, foi o Juntos pelo Povo, portanto, o JPP, que passa de 5 para 9 deputados. Portanto, obtém mais 4 mandatos. Provavelmente foi buscar os dois que a maioria governamental perdeu, não é? Os dois relativos, um ao PSD e outro ao CDS, e foi buscar, provavelmente, os dois que perderam os partidos à esquerda. Exatamente. Isto é, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, os 4 mandatos perdidos, quem, de facto, beneficiou com isso foi o Juntos pelo Povo, JPP, que é um partido, como sabemos, regional, base regional. Depois o Chega manteve, praticamente, portanto, manteve o número de deputados e subiu pouquíssimo, teve mais 500 votos. Depois, mais ou menos, a Iniciativa Liberal também manteve a votação, desceu ligeiramente, desceu 73 votos. O PCP e o Bloco de Esquerda, de facto, tiveram quedas muito acentuadas, o PCP na ordem dos 1.400 e tal votos, o Bloco de Esquerda na ordem dos 1.100 e tal votos. E só para que as pessoas saibam, em ordem de grandeza, na Madeira, é o suficiente para não se eleger deputados. Portanto, qualquer, no fundo, fatal. Alteração na ordem das centenas de votos faz com que, de facto, haja alterações, embora o PAN aqui também, enfim, sofreu uma penalização mais pequena, na ordem dos 500 votos, mas ainda assim conseguiu segurar o deputado que tinha na Assembleia Regional. Portanto, isto para dizer, o atual quadro político é um quadro que continua a ser bastante precário, tal como era anteriormente, e, portanto, com mais, enfim, confusão à mistura, até porque o Partido Socialista, no fundo, o líder do PS da Madeira, anunciou, portanto, tomou a iniciativa de tentar avançar com uma solução de governo, juntamente com os Juntos pelo Povo, mas parece-me que vai ser, de facto, muito difícil que haja uma solução que passe por estes partidos, porque, no fundo, a esquerda parlamentar desapareceu, e, portanto, a maioria é feita à direita. Achas que, de alguma forma, e sendo o JPP, de facto, um partido que luta contra esta dicotomia direita e esquerda, achas que, de alguma forma, poderemos estar a ver um fenómeno de voto do descontente que, em vez de ir para o Chega, como claramente foi nas legislativas do continente, foi para um partido regional? Sem dúvida. Penso que essa é a leitura, de facto, óbvia que se tem que retirar. O Juntos pelo Povo subiu cerca de 7.500 votos. E, portanto, isso significa que subiu praticamente, quer dizer, subiu mais do que todos os votos perdidos pelos outros partidos todos, juntos. Uau. Portanto, aliás, subiu 8.000 votos, o Juntos pelo Povo. O conjunto dos partidos que perderam votos, perderam 7.550 votos. E os Juntos pelo Povo sobe 8.000. Portanto, o Juntos pelo Povo varreu todos os votos que foram perdidos. Portanto, no fundo, podíamos quase falar de transferência direta de votos, embora nós saibamos que as coisas depois não se passam exatamente assim, mas há pelo menos uma transferência direta de mandatos. Porque os 4 mandatos que foram perdidos, pelo PSD, pelo CDS, pelo Bloco e pelo PCP, de facto, foram ganhos pelo JPP. Agora, é verdade que, efetivamente, a JPP serviu como catalisador, digamos assim, do descontentamento e conseguiu capitalizar com esse descontentamento. E desta vez, o Chega não teve, de facto, a possibilidade de ser, no fundo, o partido receptor
pelo menos de todo o descontentamento que terá existido por parte do eleitorado. Daniel, mais do que eventuais soluções governativas, estas já são as segundas eleições que Paulo Cafofo perde, se eu não estou equivocado, num curto espaço de tempo. Não seria expectável um assumir de responsabilidade também por parte do líder do PS Madeira, sendo que nunca o cenário tinha sido tão favorável, de facto, não diga uma vitória, mas uma clara aproximação do PS ao PSD? Sim. Vamos cá ver. As últimas eleições, o Paulo Cafofo não foi o candidato do Partido Socialista. Portanto, já tinha sido anteriormente, aliás, com um resultado nessa altura muito bom, nessa altura. Portanto, esteve à beira realmente de ganhar essa eleição. Essas eleições foram as eleições mais renhidas da Madeira, na verdade. E aí teve, de facto, um excelente resultado, mas agora não. Agora teve um resultado equivalente ao resultado, enfim, do anterior líder do PS, que tinha já sido um resultado, enfim, naturalmente modesto. E, portanto, não conseguiu claramente, no fundo, recuperar a confiança do eleitorado, que o eleitorado depositou no próprio Paulo Cafofo quando ele tinha sido candidato anos antes. A saída do Paulo Cafofo da Madeira, saiu da direção, saiu da liderança do Partido Socialista Madeirense, entretanto entrou para o governo, assumiu funções de natureza governativa, portanto, eu acho que isso pode ter pesado no facto dos madeirenses não terem agora, de facto, voltado a depositar o mesmo nível de confiança que tinham depositado no Partido Socialista e particularmente em Paulo Cafofo, que, como se sabe, foi Presidente da Câmara do Funchal, portanto, era alguém que tinha muita notoriedade. Eu creio que tanto nos Açores como na Madeira, e estamos a falar de eleições de dois arquipélagos, parece que há sempre uma perda dos filhos da terra quando se envolvem com assuntos do continente. Não poderá ter sido isso? É verdade. Eu acho que isso pode ter pesado. Acho que, de facto, isso pode ter pesado. Provavelmente os madeirenses não gostaram do facto de Paulo Cafofo ter saído da região, entre aspas, para assumir responsabilidades a nível nacional. Há aquela ideia de que aquilo serve de alavanca para outros voos. Exatamente. E que não estão realmente... E depois, ao voltar, poderá ter perdido essa confiança. E, portanto, acho que vai ser também muito difícil esta iniciativa ter sucesso, que o Paulo Cafofo anunciou. Ainda por cima com um partido fortemente regionalista. Ou quase... Este partido tem características muito especiais. Este partido nasce de uma dissidência do PS. Portanto, estes dois irmãos que lideram o JPP vieram do Partido Socialista. Portanto, é uma dissidência a partir do Partido Socialista. Portanto, já tinham estado coligados com o Partido Socialista na Câmara do Funchal, precisamente com Paulo Cafofo, embora as coisas não tivessem corrido propriamente muito bem, não acabaram bem, mas agora, surpreendentemente, houve uma reaproximação, portanto, entre o JPP e o Partido Socialista liderado por Paulo Cafofo. Ainda assim, apesar do argumento ser de que os deputados do PS, juntamente com os deputados do JPP, têm mais um deputado do que o PSD, portanto, somam 20 deputados contra os 19 do PSD. O que é facto é que depois, como à esquerda praticamente não há mais nenhuma representação parlamentar, porque o Bloco e o PC perderam os seus deputados, o PAN, enfim, tem sempre uma posição, enfim, um pouco dúbia. Híbrida, no mínimo. Dúbia, porque não se percebe bem, porque é bom lembrar que o PAN, na anterior legislatura, tinha um acordo de incidência parlamentar com o PSD e, portanto, suportou Miguel Albuquerque durante muito tempo, até ser conhecido a história do processo judicial. E ainda assim, quando foi conhecido o processo judicial, não tomaram logo uma posição. Exatamente, é verdade. Portanto, não se sabe para que lado é que o PAN poderá cair, não é? Quanto ao CDE, portanto, para viabilizar uma solução dessas era preciso que o PS e os Juntos pelo Povo tivessem o apoio, pelo menos, do PAN e do CDS. Portanto, é muito difícil, por exemplo, que um partido como o CDS, que apesar de tudo rompeu com Miguel Albuquerque, rompeu com a ligação do governo, mas é muito difícil, mesmo essas circunstâncias. Quer dizer, o CDS agora vai viabilizar um governo do Partido Socialista, eu não acredito, até porque, enfim, há respeito pela autonomia dos partidos em termos regionais,
Claro. Mas, obviamente, que o CDS da Madeira não se pode esquecer que, em termos nacionais, o CDS está coligado com o PSD no governo e também como está no governo dos Açores e que, portanto, há lógicas nacionais naturalmente, equilíbrio muito grande que para pesam, se fazer. E, portanto, vejo, sinceramente, com muita dificuldade que um partido como o CDS venha a apoiar uma solução de governo de um hemisfério político que não é o seu. Bem, olha, mais do que começar aqui a tentar criar uma série de cenários governativos, vamos para aquilo que todos vimos, que é, por exemplo, o desaparecimento do Bloco e do PCP. Há quem lembre o Partido Comunista Português incessantemente que são praticamente o último partido comunista ortodoxo, totalmente bloco de leste a existir na Europa. Será que eles ainda não sentiram uma necessidade de renovação, eventualmente, ou de transformação? Pelos vistos, não, porque continuam nessa lógica. Aliás, até é muito, quer dizer, causa uma enorme estranheza. Eu acho que até muitas pessoas próximas do Partido Comunista o apoio do PCP ao Putin. É a proximidade que têm revelado em relação a Putin. E, portanto, penso que o PCP, enfim, pronto, tem saudades do Muro de Berlim, portanto, tem saudades da antiga União Soviética e do Império Soviético e, portanto, ainda não conseguiu digerir e acho que nunca vai conseguir digerir a história. Portanto, os acontecimentos históricos que levaram à queda do Muro de Berlim e ao ocaso dos sistemas comunistas já o a leste. Bloco era um partido de rua, um partido de protesto, um partido onde nós vemos caras novas que, por vezes, são associadas a uma maior vivacidade política, mas na Madeira as coisas também não correram bem. Não correram bem. O Bloco perdeu também muitos votos na Madeira, perdeu 1.124 votos. Portanto, perdeu o mandato que tinha. Perdeu o mandato. Esta quebra eleitoral foi suficiente para o Bloco perder o mandato, portanto, perdeu uma parte muito significativa do seu eleitorado portanto, foi claramente penalizado. Portanto, o Bloco, enfim, está a enfrentar grandes dificuldades. Eu acho que também vai enfrentar as mesmas dificuldades nas eleições europeias. Eu acho eventualmente, que, numas próximas legislativas, poderemos assistir àquilo que assistimos, por exemplo, com o CDS, assistir com o Bloco. Pois, vamos cá ver. O fenómeno dos novos partidos, embora o Bloco não seja propriamente já um novo partido, mas é um partido que surgiu muito depois, enfim, daquela leva inicial de partidos a seguir ao 25 de Abril, que se fundaram, portanto, não é um partido fundador do sistema político português e do regime. Portanto, entra numa fase bastante posterior, mas, enfim, foi quando surgiu uma grande novidade no sistema político português, não é? Tinha havido um fenómeno, enfim, que também tinha tido um forte impacto eleitoral, mas que foi, de facto, um epifenómeno. Falar do PRD, não é? Que, tão depressa como surgiu, desapareceu. O Bloco de Esquerda é um fenómeno de tipo diferente, não é? Nas primeiras eleições a concorreu e elegeu, portanto, salvo erro, 2 deputados, na altura Francisco Louçã e Luís Fazenda, e depois a seguir, portanto, aumentou significativamente. O Bloco chegou a ter uma representação parlamentar, de facto, muito, muito forte, e depois caiu. E, portanto, tem vindo, de facto, a cair. E mostra que o eleitorado do Bloco é um eleitorado muito volátil. E é um eleitorado que eu acho que navega entre as águas do PS e do próprio Bloco. E agora tem o LIVRE no continente. Agora tem a concorrência do LIVRE, não apenas no continente, também na Madeira. Sim. O LIVRE, na Madeira, nestas eleições, quer dizer, subiu relativamente às eleições anteriores, não subiu muito, é certo, mas conseguiu 911 votos. Portanto, esses 911 votos, quer dizer, se calhar faziam falta ao Bloco de Esquerda, porque lá está, o Bloco de Esquerda perdeu 1.124 votos. Olha isso, 911 era portanto, quase se calhar... Olha, e só para ficar aqui no Bloco, e depois já vamos analisar não quero dizer, só para esclarecer isto, não quero dizer que o eleitorado do LIVRE venha diretamente do Bloco de Esquerda. Não. Embora o líder do LIVRE veio do Bloco de Esquerda. Pois. O líder do LIVRE
apesar de na condição de independente, foi eurodeputado pelo Bloco de Esquerda, o Rui Tavares. O Rui Tavares. Olha, e ainda em relação a isso, tu achas que esta mudança de liderança no Bloco de Esquerda de Catarina Martins para Mariana Mortágua é positiva? E só uma característica, a Mariana tem uma postura muito mais de agressividade, não tem a empatia, ou provavelmente aquela empatia visual que a Catarina Martins tem, e isto cria alguns anticorpos. É verdade. Eu acho que a mudança de líderes e de lideranças é sempre importante. Ok. Eu acho que a renovação é importante por regra. Pronto. Agora, é exatamente como dizes, quer dizer, a Catarina Martins, eu acho que tinha um perfil de liderança muito mais simpático para um eleitorado, digamos que mais moderado. Acho que o estilo da Mariana Mortágua é um estilo mais aguerrido, se quiseres, mais radical, que, portanto, pode agradar a algumas franjas do eleitorado, mas ao mainstream, de facto, não agrada, julgo eu. E, portanto, penso que o perfil de liderança de Catarina Martins, de facto, era mais abrangente. Portanto, conseguia aglutinar mais do que o estilo de liderança de Mariana Mortágua. E, aliás, eu quero dizer que Catarina Martins é uma política altamente preparada, como, aliás, tem visto agora nos debates. Mas nós, por exemplo, nós com a Mariana Mortágua, vemos a Mariana Mortágua em algumas comissões de inquérito como... Sim, sem dúvida, também. É uma nos política casos muito bem com preparada. o Luís não há Filipe dúvida nenhuma. Vieira e tudo, e parecia alguém bem preparado. Não, é uma Estou pessoa a falar muito bem ser preparada. a cara do sim, partido. Quer não uma, é? quer outra, são tecnicamente e politicamente, agora até falo mais, eu acho que nas questões económicas, naturalmente, que a Mariana Mortágua é especialista, é a área dela, e, portanto, tecnicamente é muito boa, muito competente. Acho que a Catarina Martins tem um perfil político mais robusto. É Maior alguém abrangência. mais abrangente, com maior elasticidade política Para poder, e até discursiva. E, portanto, eu acho que no discurso, a Catarina Martins tem, de facto, um discurso muito bem articulado, muito bem concebido e com substância. Não é um discurso redondo. Olha, Daniel, vamos agora a algo que te preocupa. Foi por causa do voto pleno, dos votos que vão para o lixo, por causa da abstenção, por causa da frustração das pessoas acharem que o seu voto não conta para nada, que te convidámos pela primeira vez. O que é que tu olhaste para estas eleições e não só o que é que tu vistes? Creio que a abstenção rondou os 50%, aos 49%. Qual é a tua leitura? Nestas eleições, agora na Madeira. Sim, na Madeira, e daí podes alargar para as próximas europeias, não é? Curiosamente, o resultado da abstenção na Madeira foi precisamente o mesmo à 10ª, portanto, nas Sério? últimas eleições, exatamente. Portanto, Pronto. Quem não votou antes não deve ter votado agora, não sabemos já. Exatamente, pronto. Eu acho que esse é um problema, de facto, enfim, geral, quer dizer, que não é só destas eleições ou daquelas. É verdade que nas últimas eleições legislativas a abstenção diminuiu alguma coisa, mas, na verdade, continua a ser muito elevada. E, portanto, historicamente, a abstenção tem sido muito elevada em Portugal. E isso, na minha perspectiva, essa é a minha leitura, pode não ser acompanhada por outras pessoas. Há quem, aliás, quem considere que a abstenção não tem nenhuma relação com o sistema eleitoral, mas a minha perspectiva, enfim, é um pouco diferente. Eu acho que o atual sistema eleitoral que existe em Portugal não é atrativo. Não é, de facto, convidativo para que os cidadãos se envolvam mais. Se envolvam tanto no dia das eleições, indo votar, mas ainda, enfim, de uma forma mais clara, não é de todo em todo convidativo para que os cidadãos em geral possam, no fundo, acompanhar e escrutinar a atividade dos eleitos. Portanto, eu acho que há um grande déficit de ligação entre eleitos e eleitores, entre representantes e representados, e eu acho que isso decorre das características do nosso sistema eleitoral, que é um sistema eleitoral
de listas fechadas e bloqueadas, onde os cidadãos apenas podem pôr uma cruzinha no boletim de voto, portanto, no seu partido preferido. E, portanto, não podem, efetivamente, escolher os seus representantes, as pessoas que pretendem que... E é o mesmo que vai acontecer nas europeias. É o mesmo que vai acontecer nas europeias. Portanto, mais uma vez, portanto, em forma contrastante com aquilo que sucede na generalidade dos países europeus. A esmagadora maioria dos cidadãos europeus nestas eleições, dos países europeus, que vão participar nas eleições para o Parlamento Europeu, vão poder escolher pessoas. Não apenas partidos, mas também pessoas. Porque esse também é o sistema de votação na maioria dos países europeus nas eleições para o Parlamento Europeu. É verdade que alguns países que utilizam voto nominal nas suas eleições nacionais não o utilizam no Parlamento Europeu, é verdade. É o caso da França, da Alemanha e da Hungria, que têm sistemas de voto nominal nas eleições nacionais e que para o Parlamento Europeu, portanto, seguem o modelo das listas fechadas e bloqueadas. Mas a esmagadora maioria, portanto, ou a grande maioria, estamos a falar de mais de 20 países, utilizam um sistema de voto nominal, isto é, no caso concreto, de voto preferencial, em que os cidadãos podem, de entre a lista de candidatos dos partidos, escolher as pessoas, em concreto, votar, pôr uma cruzinha à frente do nome das pessoas que querem que sejam, efetivamente, os seus representantes. E, portanto, mais uma vez, quer dizer, há esta grande dissonância entre aquilo que é o nosso sistema eleitoral, os direitos eleitorais que os portugueses têm e os direitos eleitorais que a generalidade dos cidadãos têm. E na lista europeus. de países, e na lista desses 20 e tal países, há países tão diferentes quanto países nórdicos e até Malta ou Chipre, algo assim, países que têm realidades completamente diferentes. Portanto, a lista é longa, portanto, desde a Dinamarca, à Finlândia, ao Luxemburgo, à Itália, à Áustria, à Bélgica, a Malta, à Irlanda, à Suécia, portanto, à Holanda, países, digamos assim, da Europa Ocidental, mas depois há também. São todos os países do leste europeu, com exceção da Roménia, que utilizam um método de listas Daniel, só para que flexíveis. Só para que as pessoas possam ter uma noção, seria qualquer coisa assim, e depois já fazemos o zoom, em que a pessoa escolhe o partido e depois vai escolher a pessoa da lista do partido que quer. É isso? É isso mesmo. Portanto, a pessoa tem a possibilidade, no fundo, de escolher o partido em que quer votar e depois, dentro da lista proposta pelo partido, do conjunto de nomes que o partido propõe, os cidadãos têm a possibilidade de escolher aquela pessoa em concreto em que pretendem, de facto, votar. Ou aquelas pessoas, porque há sistemas de voto preferencial que são voto ordinal, em que as pessoas, inclusivamente, podem ordenar, de acordo com as suas preferências, os candidatos, de facto, que gostariam que os representassem. E isto, de acordo com aquilo que foi também a nossa conversa, isto é importante também para colocar a responsabilização naqueles que são eleitos, não é? Ou seja, não é só o partido, mas é também a pessoa em questão. Claro, obviamente, a possibilidade, quer dizer, quando nós sabemos quem é que nos representa, isto é, a pessoa em que nós confiamos o nosso voto, é a pessoa X ou Y, nós podemos, a partir desse momento, desenvolver um escrutínio muito maior do trabalho dessa pessoa. E essa pessoa tem também responsabilidades acrescidas para com os eleitores que confiaram nela. E, portanto, tem que fazer prestação de contas. Não é? Tem de, no fundo, justificar o seu trabalho. Políticos e as prestações de contas. Exatamente, mas este sistema, de facto, permite e quase que exige a prestação de contas. Portanto, um deputado deixa de apenas e exclusivamente prestar contas ao líder do partido, que é o que sucede hoje, em que, no fundo, a pessoa que depende a continuidade... Olha, nós vimos isso, aliás, agora, muito claramente, nestas eleições, agora nas eleições europeias, na constituição das listas para o Parlamento Europeu. Quer dizer, ficou ao livre-arbítrio dos líderes dos partidos.
No caso do Partido Socialista, a lista foi renovada a 100%. Isto é, independentemente dos deputados que estiveram lá, dos eurodeputados, durante estes anos, terem feito ou não um bom trabalho, isso foi completamente indiferente. Porque eles, quer dizer, a continuidade ou não deles nas listas e pegam não foi, pelo menos não foi duas definida em função ex-ministras disso. nos cartazes, estão duas ex-ministras, não é? Eu creio que é a Marta Temido, que é a cabeça de lista, e a outra, que eu não me recordo o nome, Ana Catarina Martins, pode ser. Mendes. Pode Sim. ser. Sim. Que também foi ministra, não é? Foram ministras e foram eleitas, aliás, deputadas há bem pouco tempo para a Assembleia da República. Portanto, eu acho que... Vamos cá ver. Tem que haver aqui uma lógica. Vamos ver. Eu acho que, de facto, este sistema é um sistema que coloca todo o poder nas mãos do líder do partido e dos diretórios partidários. Eu acho que isso não é positivo. Porque em tudo, na vida, deve haver um equilíbrio. E, neste momento, a relação de poder entre os partidos e os cidadãos está completamente desequilibrada. Porque é altamente favorável aos partidos e claramente desfavorável aos cidadãos. Portanto, os cidadãos têm muito pouco poder e os partidos têm imenso poder. E, portanto, eu acho que esta relação tem de ser equilibrada. Nem todo o poder aos partidos, nem todo o poder aos cidadãos. Mas temos que, no fundo, equilibrar nem todo o poder no sentido da escolha dos representantes. Embora, naturalmente, que a soberania popular está sempre nos cidadãos. Mas o que é facto é que o nosso sistema eleitoral cria aqui um viés, porque dá, no fundo, aos líderes partidários e aos diretórios partidários, aos partidos, muitíssimo poder através deste sistema de listas fechadas e bloqueadas, A verdade é que se o impede cidadão... que o cidadão tenha qualquer palavra a dizer no processo de escolha dos seus representantes. Mas o outro lado da moeda é que o cidadão também, no caso de votarmos de acordo com, ou escolhermos a pessoa que queremos que o partido lá coloque, também coloca em nós e aos nossos ombros um ónus de responsabilidade. Porque Claro, aí obviamente. aquela pessoa é escolhida pelos cidadãos, não é? Obviamente. Quer dizer, não só a liberdade de escolha aumenta exponencialmente com um sistema de listas abertas ou semi-abertas, como a responsabilidade, no fundo, que recai sobre o eleitor relativamente às suas escolhas, aumenta consideravelmente. Porque o eleitor passa a ser diretamente também responsabilizado pelas escolhas que faz. Não é só o eleito que é responsabilizado, é também o próprio eleitor que, no fundo, acusa essa responsabilidade de facto, escolher os melhores. Porque sabe que se não escolher os melhores, quem no fim do dia vai suportar esses custos é o próprio eleitor. Portanto, são os cidadãos. Por isso é que eu digo sempre que se nós tivermos melhores políticos, nós vamos ter melhores políticas. E, portanto, se os cidadãos tiverem a possibilidade, que hoje não têm em Portugal, de escolher os políticos, eles certamente vão escolher os melhores. Agora é que não têm garantias, com este sistema, de que efetivamente os políticos que os representam sejam os melhores. Porque isso fica apenas ao critério dos líderes dos partidos. Olha, basta pensar que, por exemplo, o cabeça de lista do atual partido que está no governo nem sequer era político, era um comentador, não é? Claro, exatamente. Sebastião Bugalho. É isso. Com a devida ressalva, não é? Claro, Porque... no PSD aconteceu a mesma coisa, quer dizer, praticamente foram dispensados todos os eurodeputados que estavam em funções, não é? Portanto, também a renovação não foi a 100%, acho que ficou uma pessoa. Portanto, quer dizer, foi uma razia. Portanto, quer dizer, não tenho nada contra a renovação. Acho que, aliás, é ótima e deve acontecer. Agora, tem que ser com base em critérios objetivos, não é? Tem que ser com base numa avaliação que se faz do trabalho das pessoas, do percurso, da capacidade demonstrada e, sobretudo, a quem quer entrar para estes lugares tem que também, no fundo, fazer uma avaliação sobre as capacidades dessas pessoas, no fundo, e o conhecimento dos dossiês relacionados com a Europa. Porque no fundo, estamos a eleger deputados para o Parlamento Europeu. Portanto, é preciso que, no fundo, quem se candidate tenha um nível, quer dizer, de conhecimento profundo dos assuntos europeus.
Esse devia ser, aliás, um dos critérios de seleção e de recrutamento dos candidatos ao Parlamento Europeu. E, como nós sabemos, isso não acontece. É a atratividade em relação ao voto. Daniel, também esta semana tivemos um evento. Esta semana? Que dia é hoje? Semana passada, ou este fim de semana, tivemos um evento que foi um espetáculo musical com uma das maiores figuras da música atualmente. E vejo uma publicação tua no Facebook em que realmente questionaste, já viram onde é que Taylor Swift levou o seu avião? Não foi para Lisboa, não foi para o Porto, não foi para Faro, foi para Beja. E isso reflete um pouco também a tua análise daquilo que foi a decisão da construção ou da localização do novo aeroporto de Lisboa. Vamos cá ver. Eu acho que esta questão do aeroporto e do novo aeroporto tem de ser vista numa ótica do interesse geral e, sobretudo, tendo o país como um todo. E quando falamos na criação de infraestruturas que vão custar milhares de milhões de euros, não é? Enfim, os cálculos que existem é que, por exemplo, o novo aeroporto possa custar, enfim, à volta de 10 mil milhões de euros, descontando ainda a terceira travessia, vai ser necessária também construir. Portanto, eu acho que estas decisões têm que ser muitíssimo bem ponderadas. E eu acho que a avaliação se tem que fazer é se, de facto, que tipo de desenvolvimento é que nós queremos para o país. Eu acho que esta é a questão amontante, não é? Tem que ser colocada. Que modelo de desenvolvimento é que nós queremos para o país? Queremos um modelo de desenvolvimento em que continuamos a apostar as fichas todas no turismo? Queremos ter um modelo de desenvolvimento em que o objetivo é transportar milhões e milhões de pessoas para Portugal? Eu vou só dar um exemplo. A Galiza tem 3 aeroportos. 3 aeroportos. Um em Santiago de Compostela, um em Vigo e outro na Corunha. Estes 3 aeroportos, no seu conjunto, movimentam por ano 5 milhões de passageiros. O aeroporto do Porto, o aeroporto de Francisco Sá Carneiro, sozinho, movimenta 15 milhões de passageiros. Portanto, o triplo do que movimentam os 3 aeroportos da Galiza. Mas depois, se nós formos analisar, o nível de desenvolvimento económico da Galiza é muito superior ao da região norte de Portugal. E o nível de exportações da Galiza é superior ao nível de exportações do norte de Portugal. E, portanto, eles têm menos, quer dizer, têm 1/3, não é, de pessoas a entrar no país que tem a região norte de Portugal. Portanto, não é o número de turistas que nós conseguimos atrair para Portugal que, no fundo, responde aos nossos problemas em termos de crescimento e desenvolvimento económico. Não é? Porque o problema é que nós temos um modelo de desenvolvimento económico que, na minha perspectiva, está errado. Que é assente na mão de obra intensiva, nos recursos humanos pouco qualificados e, portanto, numa economia de baixos salários. E o turismo, quer se queira, quer não, alimenta muito este tipo de modelo económico. E da precariedade, exatamente, precariedade. E, portanto, eu preferia, de facto, que nós atraíssemos menos turistas, mas que tivéssemos um perfil de especialização da economia portuguesa de alto valor acrescentado, onde nós produzíssemos produtos e serviços com alta incorporação de valor, que, de facto, pudessem gerar muito mais crescimento económico e que pudessem também permitir que nós tivéssemos uma economia assente no conhecimento intensivo e não na mão de obra intensiva. Uma economia de alto valor acrescentado. Isto, para mim, é fundamental. Portanto, a questão do novo aeroporto e de trazer mais não sei quantos milhões de passageiros para Portugal tem a ver com isto. É esse o modelo económico que nós queremos? É trazer turistas para Portugal para vender bicas? É esse o nosso objetivo enquanto país, em termos estratégicos de desenvolvimento? Eu acho que essa é que é a grande questão. Portanto, eu preferia, sinceramente, que nós otimizássemos e aproveitássemos ao máximo as infraestruturas
designadamente aeroportuárias, que o país já tem. E que, concretamente, em Beja, o país tem um aeroporto que tem a maior pista de Portugal continental. É o único onde pode aterrar o A380. Exatamente. Porque Portela tem uma pista com um comprimento maior do que Beja, mas com uma largura inferior. Portanto, a Portela tem uma pista de 3.800 metros, mas tem apenas 45 metros de largura, enquanto que Beja tem uma pista de 3.450 metros, mas 60 metros de largura. E, portanto, em termos da dimensão total, a pista de Beja é maior que a pista da Portela e por isso Não, é que... no total, sim. É maior. Portanto, okay. Em área e capacidade para aeronaves. Exatamente, é maior. Portanto, é considerada a maior pista do país, em área. Portanto, e por isso é que podem, de facto, em Beja, operar os A380 e na Portela não é possível. Portanto, olha, Daniel. E isso, portanto, o que me espanta é que, havendo, de facto, uma infraestrutura que está criada, que aliás, portanto, foi reconvertida, era uma base aérea alemã, que, aliás, uma parte da base aérea ainda existe lá, portanto, só que neste momento está reduzida a uma pista, a outra pista foi alocada para objetivos da aeronáutica civil. Havendo, portanto, esta infraestrutura, eu acho que devia ser otimizada. Mas, Daniel, estranho que isso não aconteça. Tu estás-nos a levar para aquilo que são as escolhas ou as prioridades que os atores políticos consideram e depois realmente escolhem. Quando vemos o estado da saúde, quando vemos a questão da habitação, quando vemos a justiça a precisar de uma reforma profunda. Quando vemos um hospital do Barlavento, ou um hospital central do Algarve, ou lá o que é, que a primeira pedra está lá metida no meio das silvas. E depois, a grande decisão estratégica para a economia do país, ou para o país, é a localização do novo aeroporto. Fica muito difícil para o cidadão comum entender o porquê destas... Tem a ver com essa questão do modelo de desenvolvimento. Se o modelo de desenvolvimento que queremos para o futuro é apostar todas as fichas no turismo, então faça-se um novo aeroporto. Para ter capacidade para cada vez mais transportar turistas para Portugal. Agora, eu questiono-me se esse é o modelo que nós queremos. Ou se estamos condenados, se o país está condenado a viver com esse modelo. Eu acho que não. A minha posição é diferente. Eu acho que nós não temos que, de facto, apostar na especialização da nossa economia. Criar um perfil de especialização da nossa economia assente no conhecimento intensivo, nos recursos humanos altamente qualificados, numa economia de alto valor acrescentado. Claro que o turismo é importante. Será sempre importante, terá sempre o seu papel. Mas nós não podemos assentar... Quer dizer, todo o nosso fatia de leão no turismo. E, portanto, economia. A questão é esta. É para que é que serve o novo aeroporto? O novo aeroporto serve para alimentar e continuar a potenciar este modelo, de facto, de transportar turistas para Portugal, para nós continuarmos a ser conhecidos como um país low cost? Claro. Não, pois... Então, sim senhora, faça-se um novo aeroporto. Daniel. Agora, se eu acho é que há alternativa. Claro. Estamos a chegar, ainda temos 6 minutos sensivelmente de programa, mas eu queria conversar contigo relativamente a algo que as pessoas podem não considerar importante, mas talvez eu, por ser profissional da comunicação, eu tenho visto com alguma preocupação estas questões da liberdade de expressão. É verdade que isto não vai trazer mais dinheiro ao bolso das pessoas, mas a falta de liberdade de expressão é um indicador de uma democracia débil e doente, ou não concorda? Claro que é, isso não há nenhuma dúvida. Aliás, eu estou muito preocupado sobre o estado da democracia portuguesa. Ainda agora, há muito pouco tempo, saiu um relatório, enfim, de uma das organizações mais reputadas da área da ciência política que estuda a qualidade da democracia, que é uma organização que se chama VDM, com sede na Suécia, que fez um downgrade da democracia portuguesa. Portanto, nós, caímos 4 posições do último ano para este no ranking das democracias. E, sobretudo, atravessámos uma fronteira muito perigosa. É que, segundo a classificação do VDM, Portugal deixou de ser uma democracia liberal e passou à classificação de democracia
eleitoral. Isto não acontecia, isto significa que, de facto, há um conjunto de indicadores que estão muito, de facto, num nível muito baixo, em termos da qualidade da democracia. Há um conjunto de indicadores, de requisitos, que são, no fundo, tidos em conta neste tipo de avaliações. Do sistema judicial, a comunicação social, uma série de... Exatamente. Há um número vasto de indicadores. 2 ou 3 dezenas de indicadores que são tidos em conta nestas avaliações. E o que é facto é que Portugal tem vindo a cair a pique nestas avaliações. E, portanto, neste momento, nós já não estamos no primeiro nível das democracias, como estivemos durante muitos anos, e, portanto, já caímos para a segunda divisão. E isto não acontecia desde 1976. Desde 1976 que o VDM não atribuía esta classificação à democracia portuguesa. Portanto, eu acho que isto é algo que nos deve preocupar muito, que nos deve preocupar e que nos deve inquietar. E por isso é que é tão importante, na minha perspectiva, de facto, a mudança do sistema eleitoral. Porque eu acho que, de facto, a mudança do sistema eleitoral vai melhorar a qualidade da democracia. Se os cidadãos tiverem mais poderes eleitorais, tiverem mais capacidade de poder decidir e de fazer escolhas livres, isso vai impactar na qualidade da nossa democracia. E como sabes, eu lancei há algum tempo atrás uma iniciativa legislativa de cidadãos, precisamente para alterar a lei eleitoral, para, no fundo, os cidadãos terem mais poder, para poderem realmente ter direito ao voto nominal e para se poderem escolher diretamente os seus deputados. E eu penso que era importante que os cidadãos apoiassem e assinassem essa iniciativa legislativa de cidadãos, porque são precisas 20 mil assinaturas para nós conseguirmos fazer com que o assunto seja agendado na Assembleia da República para ser discutido e votado. E eu penso que isto seria um grande passo no sentido de melhorar os níveis da qualidade da nossa democracia e para nós podermos recuperar o estatuto de democracia liberal que, de acordo com esta instituição internacional, nós perdemos. Desde 76 que não estávamos tão abaixo no ranking, é realmente preocupante. Portanto, quem estiver interessado é só ir... Nós vamos colocar também possível, o link. Claro que sim, com muito gosto. É uma iniciativa cidadã, olha, e deixa-me suprapartidária. Deixa-me só terminar no último minuto mesmo. Houve, de facto, uma grande diferença entre aquilo que era a postura de Augusto Santos Silva e a postura de Aguiar Branco. Como é que tu vistes, em 30 segundos, essa diferença que era a postura do antigo Presidente da Assembleia da República para o atual? Bem, em relação ao anterior Presidente da Assembleia da República, quer dizer, a avaliação foi feita pelos eleitores e, de facto, não apreciaram, fizeram esse juízo em eleições e, portanto, penso que não terá sido o melhor modelo. Em relação à postura de José Pedro Aguiar Branco, eu acho que, de facto, o Presidente da Assembleia da República não lhe compete policiar as intervenções dos deputados. Acho que, em momentos, de facto, limite, pode e deve fazer advertências, chamar a atenção, fazer uma observação. Eu acho que isso, aliás, está previsto no regimento, portanto, é perfeitamente possível e até desejável que o faça, mas que não banalize, no fundo, essas situações. Que o faça só em situações que realmente, verdadeiramente, se justificam. Porque eu acho que a democracia tem de ser, de facto, um exercício de liberdade plena. Muito bem. Daniel Adrião, obrigado por ter estado aqui connosco mais uma vez. Veja nos nossos posts das redes sociais deste programa o link a esta iniciativa legislativa do cidadão e subscreva. Quero agradecer, já sabe que pode rever esta conversa subscrevendo o canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Desejo-lhe uma ótima noite. Até amanhã à mesma hora estamos de volta. Obrigado.